Muito bom dia a todos. Mais uma aula via YouTube, certo? No canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua sintonia mais uma vez aí no canal. Lição número 7. Na semana passada, vimos Jesus anuncia o reino dos céus por parábolas. Hoje, nesse dia 16, a graça maravilhosa de Jesus. Ontem, sábado, dia 15, foi dia da família, ok? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua casa, o seu lar e todas as pessoas que te cercam, tá? Deus abençoe toda a família. Família que é um princípio de Deus, que é algo de Deus, criação de Deus. Deus abençoe todas as famílias, tá certo? Até a família religiosa, tá? A família que você tenha aí, evangélica ou não. Deus abençoe. Hoje, nessa lição, vai estar sendo visto entender que o Senhor tem plano para cada um de nós. O importante é nos colocar no centro da sua vontade, entender que para vencer as tempestades dessa vida, devemos olhar para Cristo, confiar nele, caminhar em sua direção. E se o mar desta vida nos quiser engolir, o Senhor Jesus Cristo é quem nos dará a mão e nos salvará. Aprender que temos como responsabilidade levar alento e alívio aos que estão ao nosso redor, tá? Então, nessa lição, sétima lição, a graça maravilhosa de Jesus, vemos essas ideias aí dentro desse conteúdo, esse mais novo conteúdo dessa lição no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, no nome de Cristo Jesus, reunidos estamos dentro da igreja, do templo ou através das redes sociais da igreja. Estamos mais uma vez lendo e relendo, meditando e analisando a Tua Palavra. Tua Palavra que é boa e agradável, nos ensina, nos corrige, nos apruma. Tua Palavra que chega até nós por meio do Teu Espírito Santo e a iluminação chega até nós. Muito obrigado por isso. Todos quantos estão ouvindo e lendo ou relendo essa lição, que tenha completo entendimento de tudo que está sendo falado e lido. No nome de Cristo Jesus, abençoe professores, alunos e todos aqueles que fazem parte da escola bíblica na tua casa, na tua igreja, no teu povo. Em nome de Cristo Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Lição 7, a graça maravilhosa de Jesus, está baseado em Mateus 14 e Mateus 15, tá? Tanto o capítulo 14 quanto o capítulo 15, né, está envolvendo a graça maravilhosa de Jesus. Mateus 14 é o versículo áureo. Mateus 14, de 20 e 21. Mateus 14, 20 vai dizer: todos comeram e ficaram satisfeitos,
E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Lendo aqui a revista. A graça do Senhor Jesus é demonstrada por meio das lutas e provações, por meio da sua suficiência e da sua provisão, por meio de um viver pela fé, pelo entendimento acerca das Escrituras sagradas e, por fim, mediante a manifestação do seu poder a todos que o invocam. O hino 193 do HCC, Maravilhosa Graça, de H. Lillenais, reflete bem esse nosso estudo. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la. Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o amor de Jesus, engrandecei e a Deus louvai. Hino 193 do HCC, Maravilhosa Graça. Primeiro tópico aí na página 43, página 43, o primeiro tópico vai dizer a graça do Senhor Jesus demonstrada pelas lutas e provações. Mateus 14, do versículo 1 até o 13. Nesse tempo, a fama de Jesus crescia de tal maneira que nem o rei Herodes, o tetrarca que governava Galiléia e a Pérea, poderia ignorá-lo. A fama de Jesus era muito especial. Havia um equívoco de Herodes, pois pensava que João Batista havia ressuscitado dentre os mortos e agora estava se manifestando em Jesus. Talvez esse pensamento pudesse refletir sua grande frustração ao oferecer à filha de Herodias qualquer presente que lhe pedisse, após ter dançado em sua festa de aniversário. Mas qual não foi a sua surpresa que, por orientação de sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. João havia condenado o pecado do relacionamento incestuoso de Herodes Antipas. Desde então, sua mulher pensava num jeito de matá-lo. Porém, o próprio Herodes o protegia. Mas o que se pode esperar de um homem embriagado e orgulhoso? Senão o constrangimento e a derrota, por causa do juramento que fez em público diante de todos que estavam à mesa, ordenou então que fosse entregue a cabeça de João Batista. E assim mandou decapitá-lo no cárcere. Tudo isso aconteceu para que ele pudesse manter o seu status e os respeitos dos convivas. João Batista poderia ser poupado. No entanto, o Senhor Deus permitiu seu martírio para que o seu santo nome fosse glorificado. João Batista resolveu pregar a verdade e condenar o pecado. Renunciou à sua própria vida para cumprir os propósitos de Deus. Viver debaixo da graça de Deus é administrar o cálice que o Senhor tem para nós, mesmo que seja o cálice do martírio. Quando Jesus soube dessa notícia, se retirou para um lugar deserto, muito provavelmente para estar em comunhão com o Pai. No momento de infortúnio, de tribulação e de tragédias, não há melhor remédio senão buscar refúgio nos braços do Pai. Depender da graça é nos oferecer a Deus de todo o nosso coração para o seu serviço. O precursor cumpriu o seu papel, fez o que o Senhor determinou, manteve fiel e administrou o seu cálice,
cumprindo os propósitos de Deus, ok? Esse aí é João Batista, né? Onde teve aí a sua grande importância e relevância no papel de comunicador da parte do Senhor em relação a pecados. E louvado seja o nosso Deus, que a ação de João Batista não foi em vão. Teve a sua importância e hoje reflete em muitas situações no dia a dia de hoje, tá? A graça do Senhor Jesus demonstrada pelas suas lutas e provações. Então, passando pelas provações e lutas, tribulações, nada melhor do que corremos para os braços do Pai, tá? Então, eu e você, crente ou não, entendendo que Deus é Deus, em toda e qualquer situação, corramos para os braços do Pai. Na tempestade, nas circunstâncias diversas, na alegria, na tristeza, nas situações temeráveis e horríveis, correr para o braço do Pai é a melhor solução, até porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo disso, recorreu a essa possibilidade, tá certo? Se pudermos correr para alguém que possa nos defender e nos proteger de tudo e qualquer situação ruim, né, adversa, lógico que a gente vai aproveitar. Deus é o nosso para-raio, Deus é aquele que nos protege, é o escudo, fortaleza, é a bolha que nós precisamos para viver, para nos proteger de todo e qualquer vírus de ruindade enviado por qualquer situação adversa. Segundo tópico, a graça do Senhor Jesus demonstrada pela sua suficiência e provisão. Mateus 14, do versículo 14 até o 22, capítulo 15, do 32 até o 39. Vamos nos deter agora na manifestação da graça de Deus, na multiplicação dos pães e dos peixes. Na primeira multiplicação, percebemos uma inquietação dos discípulos para que o Senhor Jesus despedisse a multidão e os mandasse embora, pois já era tarde e assim poderia comprar alimento nos povoados. Mas qual não foi a surpresa quando Jesus se volta para eles e lhes diz: dai-lhe vós de comer. O Senhor Jesus propôs uma missão impossível, pois eles tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. No entanto, ele pediu que a multidão se assentasse, partiu o pão, deu graças e distribuiu a todos. 5.000 homens foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. Na segunda multiplicação dos pães, não temos mais uma iniciativa dos discípulos, mas o próprio Senhor Jesus demonstrou-se cheio de compaixão com aquela multidão que havia os seus ensinos. Definitivamente não haveria lugar para comprar tantos pães e nem os recursos suficientes para isso. Mas uma vez o Senhor Jesus pergunta: o que vocês têm? A resposta: 7 pães e alguns peixinhos. Então o Senhor Jesus pede que ele se assentasse, dá graças, parte o pão e distribui entre todos. 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, nas duas experiências, percebemos que a multidão dos pães e dos peixes parte de uma realidade, isto é, o que os homens podem fazer, eles devem fazer. O milagre partiu de alguns pães e alguns peixes. É a partir da impossibilidade que há a intervenção do Senhor. Nas duas ocasiões, Jesus teve compaixão,
Nas duas ocasiões, ele contou com os alimentos que tinham para a multiplicação. Nas duas ocasiões, ele pediu que as pessoas se assentassem para receber alimento. Nas duas ocasiões, ele deu graças, responsabilizou os discípulos para que repartissem o alimento e pediu que recolhessem os pães que sobrejaram, para que não houvesse desperdício. O Senhor Jesus manifesta a sua graça por meio de nossas necessidades. Temos plena suficiência em Jesus. Precisamos ser supridos em várias áreas da nossa vida, mas somente em Jesus estaremos completos e satisfeitos. Somente o Evangelho do Senhor Jesus pode satisfazer a necessidade do homem, nada mais. O homem será suprido de forma completa se confiar em Cristo, permanecendo em sua presença. Jesus é o próprio pão do céu. Ele nos alimenta e supre todas as necessidades. Ele não está indiferente às nossas necessidades, mas se preocupa conosco. Segundo tópico, essa é a informação. A graça do Senhor Jesus é demonstrada pela sua suficiência e provisão. Terceiro, a graça do Senhor Jesus demonstrada por meio de um viver pela fé. Viver pela fé. Mateus 14, 23 até o 36. A graça do Senhor Jesus agora é demonstrada pela fé. Esta narrativa deixa claro que uma das maiores preocupações de Jesus era a oração, isto é, passar tempo com o Pai. Jesus se importava com outras responsabilidades secundárias, mas sua prioridade era a oração. Após ter orado, ele foi se juntar com seus discípulos, mas uma vez que o vento era contrário, em vez dele andar pela parte seca para encontrá-los do outro lado, Jesus seguiu andando sobre o mar, ao contrário dos seus discípulos. Ao vê-lo, ficaram assustados, pensando que era um fantasma, apesar de Jesus ter se manifestado de maneiras tão poderosas, curando enfermos, expulsando espíritos imundos, multiplicando pães e os peixes. Mesmo assim, depois de tantas experiências com Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Por vezes, nós esperamos somente as possibilidades da razão e quase sempre não contamos com a intervenção sobrenatural de Deus, pois o medo e o pavor tomam conta de nós. Mas Deus continua sendo o mesmo. Jesus diz a eles: sou eu, não temas. Pedro não hesitou, sendo mais expressivo e inquieto, disse a Jesus: se és tu, mestre, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: então venha. O Senhor Jesus não impede que tenhamos experiências sobrenaturais, mas requer de nós que tenhamos a devida confiança nele. Nesse texto, o contraponto da fé é a dúvida. Pois é o medo que pede que andemos por sobre as águas. Se não duvidarmos e confiarmos plenamente no Senhor, andaremos sobre as águas. Pedro possivelmente conseguiu dar passos. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. Mas quando ele percebeu o vento, teve medo e começou a afundar. Não podemos perder o foco. Devemos seguir em direção a Jesus e não olhar para os lados, mas o Senhor estendeu a sua mão e ele não afundou. A vida cristã é assim também. Quantas vezes o chão é tirado dos nossos pés e só conseguimos prosseguir
andando sobre as águas. Se olharmos fixos para Jesus, obteremos êxito. Mas se a nossa percepção for os ventos, então afundaremos. Ter experiências sobrenaturais com Deus não deve ser apenas uma opção, mas à medida que amadurecemos na vida cristã e em nosso relacionamento com Deus, somos aperfeiçoados e vamos dependendo cada vez mais do Senhor. A graça aqui está em sermos chamados pelo Mestre quando ele diz: então venha. Em sua palavra devemos confiar e certamente essa fé é implantada pelo próprio Senhor. A fé, como aprendemos em Romanos, portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Cremos em Jesus, mas nossa fé continua se desenvolvendo e nos fortalecendo, pois a vida cristã é uma jornada de fé, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Viver sob a graça de Deus é viver tão somente pela fé. Viver tão somente pela fé, tá certo? Esse é o terceiro tópico da lição 7, tá? Que fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse terceiro tópico vai dizer a graça do Senhor Jesus demonstrada por meio de o viver pela fé, tá? Então, fé que é mais importante, tá? Fé junto com a ação, junto com a atitude, junto com a iniciativa de ver algo mais além, tá? Ouvindo a palavra de Deus, certamente haver fé, tá? Porque Romanos 10, 17 vai dizer que, portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, tá? Então, você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé por causa da palavra de Deus, que a ouvimos e a lemos, meditamos e acreditamos. Não duvidamos no nosso ser. A lição em foco na página 45. A graça pode ser entendida como o favor imerecido. Essa é a etimologia. Mas num sentido teológico, a graça vem exclusivamente de Deus. Pode ser tanto comum como especial. Lê de novo, tá? A graça pode ser entendida como um favor imerecido. Essa é uma etimologia, mas no sentido teológico, a graça que vem exclusivamente de Deus pode ser tanto comum como especial. Página 45, virando página 46. A graça comum, conhecida como graça geral, é derramada sobre todos os homens, que preserva o mundo e os seres criados, que organiza a vida humana. A graça especial é derramada sobre o povo de Deus. Ela é manifestada por meio das revelações dadas por Deus, que culminam em Cristo, que é a principal manifestação da graça de Deus. A inspiração que os escritores tiveram para compor a Bíblia Sagrada é manifestação da graça especial de Deus.
e a iluminação dada pelo Espírito de Deus, a fim de compreendermos a sua palavra. É também manifestação da graça especial de Deus. Não há como ter o devido entendimento acerca das Escrituras sagradas se não for pela iluminação do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não há nada que possamos fazer para entendermos um texto inspirado, isto é, soprado por Deus, a não ser que o próprio Deus o interprete para nós. O Espírito de Deus nos dá o devido entendimento da sua palavra para aplicarmos a nossa vida e vivermos de forma que o agrade. Os fariseus estavam implicando com os discípulos porque não obedeciam às cerimônias para lavar os pés, lavar as mãos, e os acusavam de serem cerimonialmente impuros para participarem das refeições. Mas o Senhor Jesus mostrou que havia muito mais incoerência e desobediência da parte dos fariseus, que estavam dando desculpas religiosas para não sustentar os pais. Na época, não existia nenhum sistema previdenciário, de forma que o idoso, que já não tinha mais forças para o trabalho, dependia exclusivamente dos filhos, o que os fariseus estavam negligenciando. O Senhor Jesus continua dizendo que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai. O que sai é o que torna o homem impuro, tá? Isso é o episódio, né, encontrado na Bíblia, onde Jesus se depara com fariseus que criticam os seus discípulos por uma ação simples de lavar as mãos antes da refeição, e o ato de não lavar tornavam eles impuros, né, para participar das refeições. Aí Jesus, né, sabendo dos seus perfis, né, relata que eles eram negligenciadores. Os fariseus eram negligenciadores em não ajudar os seus pais, né, que já estavam idosos, e etc e tal. Então isso era uma forma lá de luta que Jesus levava na sua época, tá? Então, graça comum, graça especial. Graça comum, conhecida como graça geral, é derramada sobre todos os homens, que preserva o mundo. A graça comum preserva o mundo e os seres criados, que organiza a vida humana. Já a graça especial, tá? A graça comum é uma coisa, a graça especial é outra. A graça especial é derramada sobre o povo de Deus. Ela é manifestada por meio das revelações dadas por Deus, que culminam em Cristo, tá? Que é a principal manifestação da graça de Deus, tá? Então, tá aí a diferença entre uma coisa e outra. Para tomar uma atitude bem curtinha, né, para fechar já a lição 7. Para tomar uma atitude, precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. Cuidado com o que falamos, para que as nossas palavras não contaminem o nosso corpo. Deus quer que tenhamos uma vida irrepreensível, e para isso precisamos medir muito bem as palavras. Medir muito bem as palavras. Olhemos para a nossa própria vida, pois se olharmos para os outros, poderemos esquecer-se de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, tá?
Tá aí, lição 7, né? Semana que vem, lição 8, lição 7 hoje, dia 16, a graça maravilhosa de Jesus. A graça de Jesus alcança a todos nós, a mim e a você, a todos nós, sem parcialidade, tá? Deus ama a todos, Deus cuida de todos, Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre todos, tá? Deus dá vida a todos, é isso que cremos como evangélicos, como pessoas da parte de Deus, que levam em consideração a palavra dele, chamada Bíblia, a Bíblia Sagrada, tá? Então entendemos isso, colocamos em prática isso, levamos na mente e no coração e também falamos, né, que é isso, que as coisas acontecem mediante a graça maravilhosa de Jesus, tá? Então, o nosso tema, lema, o nosso vigor, a nossa força, o nosso empenho, a nossa discussão é Cristo Jesus mediante a sua graça, tá? E isso faz parte da gente, faz parte do povo evangélico, tá? Deus abençoe você, abençoe sua vida, toda a sua casa e cada vez mais a iluminação de Deus chegue até nós para que possamos entender cada vez mais as suas sagradas escrituras. Deus nos abençoe. Oremos nesse instante. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela tua bênção, a tua graça sobre todos nós. Obrigado pela sua presença que nos dá vida, que nos dá força, nos faz viver. Obrigado, Deus, pelo teu amor demonstrado ali na cruz, em dar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E essa graça que permite que nós vivamos no dia de hoje. Obrigado, ó Deus, e desejamos cada vez mais reconhecer Jesus Cristo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E assim, estar em contento com a tua palavra, com os teus olhos, com a tua vontade. No nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe você, toda a sua casa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, por favor. Se você já obrigado por você estar sintonizado e fazendo parte dessa comunidade aí de informações saída, extraída da palavra de Deus, tá? Deus abençoe.